ela, desde que a gente se conheceu, queria viver a castidade. Eu falei, eu quero viver a castidade. Eu preciso recomeçar. Eu não sou mais o mesmo. Eu quero realmente viver o que a igreja me pede. E aí a gente passou aí pra adoração. Eu comecei a partilhar com os meus amigos, principalmente da música, que eram muito céticos. E a reação de todos eles era falar: Felipe, eu só acredito porque é você que tá me contando. Se fosse outra pessoa, eu não acreditaria. Isso daí tá parecendo história de fantasia. E aí eu comecei a ir às adorações, fui pra minha primeira confissão. Minha primeira confissão, eu cheguei pro padre e falei, padre... Primeira não, a segunda, que a primeira foi quando eu era criança, na primeira Eucaristia. Eu disse, padre, eu não acredito na confissão, mas eu preciso acreditar. E eu fiquei 2 horas e um pouquinho com ele, contando, ele puxando ali, extraindo, pegando, me ajudando a fazer o exame de consciência. E eu lembro que uma adoração que eu fui, assim que eu cheguei na adoração, um pouco tempo depois dessa minha experiência, o banco da igreja só tinha amigos meus. Era assim, tinha mais de 10 amigos meus. Todo mundo assim, eu quero ver se isso é real agora, né? Todo mundo querendo... querendo experimentar o que você experimentar. E aí, quando eu cheguei nessa adoração, assim que Jesus foi exposto no altar, eu me ajoelhei e a minha oração foi, Senhor, eu te devolvo o talento da música. Eu não quero mais cantar. Eu preciso botar dinheiro em casa. Por quê? Porque o meu pai, ele me dava essa possibilidade de sonhar, de correr atrás com a música, de viver daquilo que eu sempre gostei. E se desse algum problema financeiro, ele estava ali para me dar o suporte. Quando ele se foi, não deixou pensando, não deixou nada. Então a gente teve que... Começou a passar por um período mais complicado financeiro. E aí minha oração foi essa, eu te devolvo o talento da música. E quando eu fiz essa oração, a igreja, sei lá, tinha umas 500 pessoas. Aí era um diácono que estava conduzindo a adoração. Ele pegou o microfone e falou... Você falou em voz alta? Não. No seu coração? No meu coração, de joelhos, praticamente no último banco da igreja. E aí o diácono falou, Deus está me dando uma palavra para um músico. Uma outra oportunidade vai surgir e é na área musical. E aí eu comecei a chorar. Os meus amigos todos que não acreditavam, olhando assim, sem entender. Aí eu levantei a cabeça e falei, mas peraí, é pra um músico, sendo que só nesse banco aqui tem uns 4 ou 5, no ministério tem mais uns 10. Aí eu fui lá no diácono quando acabou a adoração, eu era muito cético, assim, era muito chato mesmo. Aí eu cheguei pro diácono e falei, diácono, aquela palavra do músico, Deus falou alguma coisa a mais, porque eu tô achando que foi pra mim. Aí ele falou, foi pra você, meu filho, Deus revelou a cor dos seus olhos quando ele falou. E aí com menos de um mês, eu já tocava na Banda dos Gonzagas, a gente tinha um projeto muito local. Então agora conta do projeto Os Gonzaga para as pessoas que estão acompanhando entenderem como é que foi essa trajetória. Você Sim. é músico desde pequeno? Desde pequeno eu toco, mas de forma... Sim, amadora, ali, isso, família. Em casa, família. Claro. E aí eu, quando tive algumas bandas, né, na época da escola, que a gente fazia algumas festas, cantávamos forró, cheguei a cantar rock, samba, o que aparecia, eu gostava de música. E aí quando eu voltei, quando eu fui para Portugal, eu fui com dinheiro para passar um mês do intercâmbio, que eu tinha que passar um ano. Eu recebi a bolsa da faculdade lá, do ISCSP, que é Você foi fazer faculdade de quê? Eu sou formado em turismo e lá eu paguei disciplinas na área de marketing e antropologia, em Lisboa. E aí eu recebi a bolsa, né? Eu passei na seleção para estudar lá, mas eles não davam ajuda para aluguel, para alimentação, nada. Era uma outra seleção que na época o CRE mais baixo foi 9,6, o meu era 9,4, eu não consegui aprovar a bolsa para ter uma ajuda de custo. E aí eu fui com dinheiro para passar um mês. E quando eu cheguei lá, minha única oportunidade de trabalho foi cantando na noite em Portugal. E aí eu cantei muito na noite lá. E quando eu voltei querendo viver de música. Eu terminei o curso só para terminar, só faltava um semestre. Mas eu já sabia que eu não queria nada daquela área, eu queria música. E aí foi quando eu comecei o projeto com os Gonzagas. E a gente chegou a vencer Festival Nacional do Forró, fomos para um festival em Londres como banda convidada, fizemos turnê com o Chico César na época, a gente fazia muita coisa. O nome é bom, né? O nome é sonoro, os Gonzaga. É porque tem três da formação inicial, tem sobrenome Gonzaga.
Yuri Gonzaga, Luiz Gonzaga e Igor Gonzaga. E aí eram os Gonzagas por conta da família deles. E aí a gente tinha... Eu achei que fosse por causa do Luiz Gonzaga. Eu também achei. Também, né? A dupla homenagem, todos, né? e todos inspirados em Luiz Gonzaga, tocando forró, não sei o Isso, quê. tem a dupla homenagem, né? Porque o nome deles é por conta de Luiz Gonzaga, que o avô dele era muito fã, botou o nome do filho de Luiz Gonzaga e ele adotou o Gonzaga como sobrenome para os filhos. E aí a gente tinha essa admiração e também a homenagem, né? Onde a gente chegava, a gente tocava músicas de Luiz Gonzaga com a nossa versão, sendo que era um projeto muito local. E depois dessa profecia, quando eu recebi, né, que era uma nova oportunidade vai surgir na área musical, com menos de um mês eu recebi uma ligação da Globo dizendo que nós tínhamos sido convidados para participar do programa Superstar. E aí nós fizemos as seleções, né, fizemos uma seleção em Recife, viemos para cá, fizemos outra seleção aqui, saímos daqui sem saber ainda se estávamos dentro do programa, porque era tudo muito... Tinha um suspense, não podia contar para ninguém, tinha aquela coisa toda. E aí... fomos selecionados. Eu lembro que a primeira participação, eu tinha recebido o escapulário e eu estava fazendo a consagração, né? Os 30 dias ali da escravidão à Nossa Senhora. E eu escolhi o meu escapulário como o meu sinal externo. E eu lembro que uma noite antes de me apresentar, por volta das 3 da manhã, eu senti como se alguém tivesse puxado ele assim e torado ele. E quando eu acordei, torado ele tava... o quê? Arrebentado? Arrebentado, quebrado. E aí, eu lembro que eu fui, lavei o rosto, fiquei muito tenso na hora. Quando eu cuspi, só saía sangue, assim. Aí eu disse, isso é espiritual. Passei a noite, antes de me apresentar a primeira vez, rezando o texto. Eu dormi com o texto na mão, porque eu sabia que era espiritual. Aí amarrei o escapulário, botei pra fora e me apresentei com ele. Nós passamos, fomos semifinalistas, fizemos um trabalho bem bonito dentro desse projeto, né? Nós éramos a única banda que voltava toda hora para fazer show, porque a agenda estava muito cheia. E depois a gente viveu um longo período de... Porque as pessoas que viram vocês no programa começaram a chamar vocês para fazer show. Começaram a contratar e a gente ia pro Brasil inteiro, fazia um show no interior da Paraíba, ia para Santa Catarina, ia para São Paulo, vinha pro Rio, CTN aqui, fazia vários eventos. A todo momento a gente tava na estrada. E chegou um momento que eu comecei a me questionar se aquilo era vontade de Deus para minha vida, né? O projeto Os Gonzagas. Eu lembro que eu sou de uma comunidade chamada Fraterno Amor, de Andrei, não sei se vocês conhecem, a história dele é bem bonita. Eu acho que chegaram a entrar em contato com ele uma vez para ele vir. Ele é fruto de um abuso, ele tem um testemunho muito bonito sobre a vida, né? A forma que ele foi concebido é bem fora do padrão, mas hoje ele traz esse testemunho muito forte. E aí, nós somos de uma comunidade, eu lembro que ele estava fazendo uma pregação sobre o tempo. Ele pediu pra gente fechar os olhos e disse, pense com o que vocês mais gastam o tempo de vocês. E na época, estrada, os Gonzagas, foto, entrevista, aquela coisa toda. Muita viagem, né, mídia, vinha pra cá pros programas toda hora, porque como nós éramos fruto da casa, então a gente tinha muito programa aqui da Globo. E aí, quando eu abri os olhos, ele falou, eis aí o seu Deus. Se você não bota Deus em tudo que você faz, qualquer coisa, menos Deus é o seu Deus. E aquilo foi muito impactante. Depois ele explicou, obviamente, que a gente precisa consagrar a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite, colocar Deus sempre no centro de tudo. Mas me pegou num ponto muito, muito particular. E aí eu comecei a questionar, Deus, será que é isso que o Senhor quer pra mim? Até porque lá atrás você entregou a sua música para Deus. Exatamente. Né? E aí eu disse a ele, André, eu vou sair da banda. Ele falou, não, Filipinho, vamos rezar. Você não quer fazer a vontade de Deus? Vamos pra capela. A gente rezou. Aí eu lembro que ele colocou a mão na minha cabeça e falou, Senhor, manda sinais claros, se é da tua vontade ou não, que o Felipe continue na banda.